Jó 1. O Jó tinha uma relação íntima com Deus. O versículo 1 descreve como homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E o Jó todos os dias, o Jó tinha uma preocupação muito grande na sua vida. E no versículo 4 diz assim: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um. Portanto, os filhos dele todos os dias faziam banquetes, festas, grandes festas, a comerem e a beberem com eles. Iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, vamos dizer todos juntos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Ok. Assim fazia Jó continuamente. Jó todos os dias, os filhos faziam banquetes, tinham uma vida à fartazana, faziam o que lhes apetecia, os filhos. E o Jó, como era um homem muito temente a Deus, e um homem reto, sincero diante de Deus e praticava o bem, todos os dias Jó oferecia holocaustos, fazia orações a Deus pelos filhos, não é? Segundo, pois, que é o versículo 5, segundo, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, portanto, Jó levantava-se de madrugada, está a dizer no versículo 5, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Todos os dias Jó ia a Deus e dizia: Deus, olha, vê lá se algum dos meus filhos pecou, ou fez alguma coisa que não devia, isto para não haver maldição na nossa família. Deus perdoa a iniquidade deles, Deus perdoa os seus pecados. E todos os dias Jó fazia isto. Portanto, Jó passava a vida a preocupar-se com os filhos. Jó 3, e fala isso, Jó 3, 25, Jó capítulo 3, versículo 25. Jó capítulo 3, versículo 25 e 26 diz: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó tinha este problema. Ele preocupava-se demasiado com os filhos. Preocupava-se demasiado: será que eles estão a fazer as coisas bem? Será que não estão a fazer as coisas bem? E então esta preocupação em demasia com os filhos fez com que Jó desse lugar ao diabo. E ele deu lugar ao diabo, não é? Vamos aqui no versículo 13, 1:13, capítulo 1, versículo 13, mesmo ao lado. Capítulo 1, versículo 13. Diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as mentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os mancebos, e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá.
O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, de repente, vê-se numa situação em que perde todas as coisas. Começa a perder todas as coisas que tinha. Capítulo 3, versículo 24 diz... Versículo 25 diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Todos os dias Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, diz logo no versículo 1. E todos os dias os filhos faziam banquetes e viviam a vida à fartazana. Os filhos não faziam holocaustos, nem faziam nada dessas coisas. Faziam o que lhes apetecia. E o Jó, porque era um homem temente a Deus e tinha medo que acontecesse alguma coisa de mal aos filhos, não fossem eles pecar e dizer alguma coisa que não deviam dizer. Não vão os meus filhos dizer alguma coisa que não devem dizer. Jó todos os dias fazia estes holocaustos em prol dos filhos. E aqui no capítulo 3, versículo 25, diz: porque o que eu temia me veio. Aquilo que eu temia que acontecesse, aconteceu. Então, primeiro princípio que hoje você precisa saber: aquilo que você temer é o que irá acontecer. Aquilo que você temer é aquilo que irá acontecer. Por isso é que nós cantamos esta música que cantamos hoje, que diz: a quem então eu temerei? A ninguém. Não temerei nada. Porque o Senhor é a minha força, é a minha luz. Não é? Então, aquilo que você temer é o que irá acontecer. Jó diz assim, aqui no versículo 25: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, você não deve estar inquieto com nada. Você não deve estar inquieto se o seu emprego vai acabar ou não, se vai haver dinheiro ou não vai haver dinheiro. Você só tem que fazer uma coisa: é esforçar-se e trabalhar, ser um bom testemunho, um bom exemplo e continuar a falar bem as coisas. E confiar em Deus. Você não pode estar ansioso com nada. Deus é a sua força. E se você não estiver inquieto com nada, nem estiver ansioso com nada, isto significa que você não vai dar lugar ao diabo. Como é que se pode dar lugar ao diabo na nossa vida? Muito simples. Fique inquieto. Não descanse. Fique preocupado com o seu filho e com a sua filha. Esteja com o coração nas mãos sempre. O tempo todo. Se lhe acontece alguma coisa a guiar daquela maneira e depois põe-se a acelerar lá no acelerador. E o filho vai lá ter consigo, vai visitá-lo, ou a sua filha vai visitá-la, depois vai-se embora, e a sua filha mora lá na Figueira da Foz, ou mora lá não sei onde. Você está muito tempo que não está com ela. Teve aquele dia, passou um dia excelente com a sua filha. E depois ela vai embora. E depois você já está a olhar para o relógio e dizer: ela está quase a chegar a casa. Ainda não chegou, mas está quase a chegar.